Pessoal, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o plugin de validação do jQuery, o jQuery Validations. Para demonstrar um pouquinho do funcionamento dele, eu tenho aqui um formulário bem simples, que seria como um formulário de cadastro, e eu vou validar algumas coisas nesse formulário. Então eu tenho nome, tenho e-mail, tenho uma senha, tenho data, tenho valor, tenho radio button, tenho combo box, check button. Então eu quero validar tudo isso usando o plugin do jQuery Validations. Para usar esse plugin, obviamente que eu preciso de uma referência para o jQuery e eu já tenho aqui na página também referenciado o plugin mesmo. Os dois a gente consegue usar direto na internet num CDN. Eu estou usando o CDN do próprio jQuery para o jQuery e o CDN da Microsoft para o jQuery Validate. Uma vez que eu já tenho as referências adicionadas, para a validação funcionar, tudo que eu preciso fazer é isso aqui, é selecionar o formulário e chamar a função validate. Então, como isso funciona? A primeira coisa que ele valida são algumas classes específicas. Então, por exemplo, se eu quero que um campo seja preenchido, eu adiciono uma classe required. Com essa classe adicionada, se eu vier na minha página, recarregar ela e der um enviar, já está validando que o campo precisa ser preenchido. E isso vale não só para campo texto, vale também para radio button, vale também para dropdown, checkbox, etc. Então eu vou adicionar essa classe required em todos os campos que eu quero que sejam obrigatórios nessa minha página. Adicionei a classe required nos campos que eu queria. Vou mostrar aqui que eu não mudei nada no código. Se eu vier na página atualizar e der um enviar, todos os campos que eu queria que fossem obrigatórios já estão sendo validados. Eu posso ver aqui também que o dropdown, que não foi selecionado um estado, está sendo validado. O radio button está sendo validado. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui o sexo feminino e mandar um enviar, ele já aceita. Então, tudo está funcionando. Agora, ele está mostrando essa mensagem em inglês. E, obviamente, eu não quero em inglês, eu quero em português, porque minha página está em português. Como que eu posso fazer isso? Uma das formas é customizando o método validate. Eu posso vir aqui e passar um objeto para esse método. Nesse objeto, eu informo as mensagens e eu vou dizer o seguinte, por exemplo, que para o meu campo nome, a validação required, a mensagem vai ser campo obrigatório. Então, se eu atualizar a página aqui, mandar enviar, ele já aparece essa minha mensagem. Isso vale para qualquer tipo de mensagem de validação que eu quiser passar. Só que eu não quero configurar essa mesma mensagem para todos os campos. Então, o que eu posso fazer? No próprio site do jQuery Validate, eu consigo baixar alguns arquivos que customizam as mensagens de acordo com o idioma. Eu já baixei aqui e já adicionei no meu projeto as mensagens em português, então eu vou fazer uma referência para esse arquivo. Então eu tenho aqui essa referência que eu adicionei para as mensagens em português do Brasil. Eu vou remover essa configuração que eu fiz, vou atualizar a página, e se eu clicar em enviar, as mensagens já estão em português. Beleza, já estou validando os campos que são obrigatórios. Agora eu quero validar algumas coisas mais específicas. Por exemplo, o campo e-mail, eu quero que ele exija um e-mail, porque hoje se eu colocar qualquer coisa aqui, ele aceita. Para fazer isso também, é só adicionar uma classe e-mail aqui. Atualizo a página. Se eu tentar enviar esse e-mail, ele está pedindo um e-mail válido. Então, eu adiciono um e-mail válido e ele aceita. Agora vamos supor que eu quisesse usar esse e-mail como uma forma de logar no meu site. Então, imaginando que esse formulário é um formulário de cadastro e eu quero usar esse e-mail como login. Eu quero validar que o e-mail é único, que ele não vai se repetir. É possível fazer isso de uma forma também bem simples aqui com o jQuery. Toda vez que eu quiser customizar uma validação no jQuery, eu vou usar a propriedade rules. E toda vez que eu quiser validar um campo específico, eu passo o nome desse campo. Então, no caso, é o e-mail. A validação específica que eu quero fazer para e-mail,
é uma validação remota. Por quê? Porque eu quero validar num banco de dados, alguma coisa assim, que esse e-mail foi preenchido. Então, para essa validação, eu tenho que chamar o atributo remote. Eu tenho que passar para essa propriedade remote a URL que eu quero chamar. Então, eu já tenho aqui uma URL que é barra usuários barra verificar. Como que isso funciona? Quando o jQuery for fazer a validação no campo e-mail, ele vai chamar essa URL e vai passar o valor do e-mail. O que tem nessa URL, o que foi programado nessa URL, é independente para o jQuery. No caso aqui, eu fiz um controller usando a ASP.NET MVC, mas isso poderia ser PHP, poderia ser Rails, poderia ser qualquer Java, qualquer linguagem, não importa. É uma URL que vai verificar alguma coisa, no meu caso vai verificar se o e-mail já está cadastrado ou não, e vai retornar um booleano true ou false. Se retornar true, quer dizer que está ok, que essa validação passou. Se retornar false, a validação obviamente não passou. Então vou atualizar essa página aqui, e acontece que esse e-mail especificamente eu já tenho cadastrado. Então se eu clicar em enviar aqui, ele está dizendo, por favor, corrija esse campo. Só que essa mensagem não diz muita coisa para mim. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou adicionar uma mensagem que diz respeito a esse erro realmente. Troquei a mensagem, eu quero que ele diga que esse e-mail já está cadastrado. Então vou atualizar a página. Se eu clicar em enviar, ele aparece. O e-mail informado já está cadastrado. Ótimo. Se eu trocar de e-mail, ele validou de novo e esse e-mail não está cadastrado. Outra validação que eu quero fazer. No campo senha, eu quero que a senha tenha um tamanho mínimo e eu quero que a confirmação de senha seja igual à senha. Eu vou começar pelo tamanho mínimo da senha. Então eu digo aqui que o campo senha ele vai ter um min length de 5. Vou atualizar a página aqui. E se eu digitar 1, 2, 3, 4 na senha, ele está pedindo 5 caracteres. Legal, agora eu vou fazer a validação de confirmação. Para eu fazer isso, eu tenho que ver o nome do meu campo, que chama confirme senha. E o campo confirme senha, eu quero que ele seja igual a o campo senha. Isso aqui é um seletor do jQuery. Eu estou passando para ele qual é o ID do campo que eu quero que ele compare. Então, eu estou dizendo, procura um campo com ID senha e o valor do meu campo confirme senha tem que ser igual a esse campo. Atualizo a página mais uma vez. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Está pedindo a mesma coisa. Ponho 5. Funcionou. Legal. O próximo campo que eu quero validar é o campo de data. Então eu quero que ele tenha uma data realmente aqui e não qualquer valor, porque agora está aceitando qualquer valor. Está exigindo um valor, mas ele aceita qualquer valor. De novo, é só adicionar uma classe. Então eu venho no meu campo data aqui e adiciono a classe date. Atualizo a página e agora ele pede uma data. Se eu colocar qualquer coisa aqui, ele está dizendo que a data não é válida. Então, eu posso pôr aqui 18 de 12 de 2012. Está aceitando. Dando sequência nos meus campos, eu quero só mencionar que, por exemplo, um radio button, eu não preciso pôr que é required nos dois itens. Eu coloco required em um dos dois radio buttons que tem o mesmo nome e ele valida que um dos dois tenha sido selecionado. Da mesma forma, para o estado, eu adiciono na classe do select e ele funciona como se fosse um campo de texto normal. Agora eu cheguei no ponto que eu quero validar um número, então eu pus aqui um salário. Não sei por que eu colocaria um salário num formulário de cadastro, mas aqui tem e eu quero validar. Então eu vou adicionar a classe number e ele vai validar um número para mim. Atualizo. Então se eu colocar um texto aqui, ele pede um número válido. Se eu colocar um número, ele aceita. Agora vamos colocar uma casa decimal, então, vírgula 90. Com vírgula,
ele não funciona. Com ponto ele funciona. O jQuery Validate, por padrão, usa um número americano. Como que eu resolvo isso? A forma mais simples que eu encontrei para resolver isso foi usar um outro plugin do jQuery, que é o plugin Globalize. O que o plugin Globalize faz? Ele aceita uma informação de uma cultura, seja ela só um idioma ou seja de um país também, e ele vai formatar os dados, ou vai validar, nesse caso, os dados, de acordo com a cultura informada. Eu já baixei o plugin do Globalize e a cultura em português do Brasil, então já adicionei as duas referências aqui. Agora o que eu preciso fazer é configurar o plugin para usar essa cultura do Brasil. Só adicionar a referência, nesse caso, não funciona. Eu faço isso executando a função globalize.culture e passando a cultura que eu quero, que no caso é o PTBR. Tudo que isso fez foi configurar o plugin Globalize para usar a cultura do Brasil. Agora eu preciso informar o plugin de Validate para validar usando um método específico do Globalize, que vai usar a cultura correta. O que eu fiz aqui nesse código? Eu alterei a função number para que quando ela for executada, ou seja, quando o jQuery Validate for validar um número, ele execute essa função que eu fiz e não a função que ele já tinha. E dentro dessa função, eu vou usar o método parseFloat do plugin Globalize para validar um número. Então, o método parseFloat vai usar em consideração a cultura que eu estou usando, ou a cultura que eu configurei. Se eu atualizar aqui a página, agora 123,90 é um valor válido. A última coisa que eu quero validar é que quando eu selecionar a opção outro, essa caixa de texto aqui seja preenchida. Hoje, se eu clicar em enviar, aqui não está validando nunca. Então eu quero que esse campo seja exigido somente quando a opção outro estiver marcada. Eu vou fazer isso primeiro pegando aqui o nome do campo, que é outro detalhes. E eu vou dizer que ele é exigido quando outro estiver checked. Então o que vai acontecer? Eu vou buscar o campo com id outro, que ele seja checado, e ele vai me retornar true. Se ele não tiver checado, não vai encontrar, vai retornar false e eu não vou exigir. Não está exigindo, se eu clico em outro, clico em enviar, ele exige. Desmarco, clico em enviar, não exige mais. Muito simples, muito fácil. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria mostrar hoje sobre o plugin jQuery Validate. É um plugin que facilita bastante a vida para validar formulário e evita que a gente faça código tedioso que a gente não precisa fazer sempre. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.